Programa Igreja Militante pela Rede Século XXI de novo entra na sua casa. E o fazemos todas as noites às 7h25 e todas as manhãs às 7h20, para a glória de Deus no anúncio do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pela Rede Século XXI, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil, questões de fé. Hoje trataremos de um tema curiosíssimo. Há uma afirmação no Novo Testamento, precisamente na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, uma questão intrigante. E ela pode ser formulada em termos de pergunta. Pode-se batizar uma pessoa que já morreu? E mais ainda, pode-se batizar uma pessoa viva e os efeitos do batismo serem aplicados aos seus familiares que já morreram? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 29. De outra maneira, que intentam aqueles que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se batizam por eles? São Paulo aqui trata de uma realidade que é completamente desconhecida da prática da igreja. Ele atesta um fato. No seu tempo, alguns se faziam batizar em favor dos mortos. Em que consistia essa prática? O batismo é apenas para os vivos. Não se batiza defunto. Não se batiza alguém que já morreu. Não se batiza cadáver. Por isso, quanto a esse primeiro assunto, a praxis apostólica, percorrendo todos os versículos dos livros escritos pelos apóstolos e pelos discípulos, não se encontra um único batismo de cadáver, de defunto, de restos mortais de uma pessoa que acabara de morrer ou que já morrera há um certo tempo. O batismo é para os vivos. Não se batiza defunto, não se batiza cadáver. E o batismo em favor dos mortos também. Na praxis da Igreja Apostólica não há uma única ação dos apóstolos batizando alguém e esse batismo repercutindo nos defuntos da família dessa pessoa ou em qualquer outro defunto. Não existe batismo com efeito retroativo dos defuntos, dos familiares da pessoa que acabara de se batizar. São Paulo simplesmente atesta um fato, um fenômeno. Era esse fenômeno praticado sob o conhecimento dos apóstolos? Era praticado em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, na Galileia? Tratava-se de uma seita? Tratava-se de uma dissidência do cristianismo? Não sabemos. Prática por prática absurda, nós temos muitas práticas inaceitáveis à luz da doutrina apostólica que os apóstolos condenaram. A prática da idolatria, a prática do culto às estrelas, aos astros, etc. Os apóstolos condenaram tudo isso, e não é porque existia que era da aprovação dos apóstolos. Paulo aqui apenas constata um fato. A concepção de algumas pessoas que certamente não eram do seio da igreja, que não se coadunavam, que não pensavam, que não rezavam na doutrina da igreja, que batizavam em favor dos mortos. Essa prática nunca foi admitida pela igreja. Os apóstolos e os séculos e milênios seguintes, não existe uma única prova bíblica ou da tradição da igreja de batismo em favor dos mortos.